Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vires acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir, minhas palavras não passarão. O Evangelho nos mostra que, diante dos fenômenos da natureza, podemos também ver a maneira como o Senhor, Ele se manifesta. Podemos prever, mas para isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê o dom do discernimento, de sabedoria, para saber contemplar a maneira como esse Deus, Ele atua na história. Esse Deus que é amor. Esse Deus que quer uma intimidade profunda com cada um de nós. E estamos encerrando o tempo litúrgico. Domingo já estaremos vivendo esse período do Advento, período de esperança, onde nós encontramos a figura de Maria e João Batista, que prepara os caminhos do Senhor. Os textos nos mostram, de maneira particular na primeira leitura, que o fim está próximo, o fim do mundo, e que ficamos, às vezes, com temores, da maneira como João, ele nos relata. E João, ele nos fala que, por um período de 1000 anos, os anjos levaram o demônio para os abismos, mas depois ele ficou solto. E às vezes nós temos dúvidas, mas existe o bem, existe o mal. E temos que fazer as nossas escolhas. Vejam que o Evangelho nos fala que a árvore, a figueira, ela está balançando, e tudo começou por causa de uma árvore, no centro do paraíso. E foi numa árvore onde o Senhor havia dito que não se deveria tocar, não poderia comer aquele fruto. E diante da curiosidade, da tentação, da maneira como foi abordado Adão e Eva, de maneira particular Eva, e a partir dali, aquele grande sonho de Deus, ele foi rompido. Mas Deus, Ele criou o homem, a mulher, para a busca da santidade, da amizade profunda com Deus. Por isso, a história da salvação, em tantos momentos lindos, nós encontramos esse Deus que se encontra com um homem que está à sombra de uma árvore. Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, nós o encontramos, ele à sombra de uma árvore. E prepara um grande banquete, lava os pés dos visitantes, a visita de Deus. Quando Deus precisou retirar o povo do Egito, também Moisés,
Ele ficou ali contemplando aquela sarça que não se ardia, não se consumia, mas o Senhor o chamou, aquela árvore. Encontramos também em 1 Reis capítulo 19, Elias, que foge, está com medo, mas está à sombra da árvore, ele é alimentado com a visita do anjo, e ele vai até o monte Horebe, e ali ele faz a experiência profunda de Deus que passa. E esse Deus, ele passa, mas ele passa na brisa suave, esse Deus que é amor. Portanto, o mal, ele persegue também, mas nós podemos dizer não. Hoje, por acaso, em Roma, foi encerrado o processo diocesano de um padre passionista, chamado Padre Cândido Almini, que foi um dos maiores exorcistas de Roma. Este homem que recebeu um dom particular de Deus e aprendeu a trabalhar nesse ministério próximo de Santo Pio, Padre Pio, que tinha também esse grande dom. E esse homem que morreu em 1992, portanto muito recente, chamado pelo mundo inteiro para fenômenos ou acontecimentos extraordinários. E esse Deus que nos dá condições perfeitas quando nós nos aproximamos e queremos firmar essa amizade profunda com Ele. João, ele nos fala sobre o livro, os nomes que estão no livro. Queremos inscrever os nossos nomes nesse livro de Deus. Esse Deus que nos chama à santidade. Estamos iniciando o acampamento das novas comunidades. E essas novas comunidades, o ano que vem, a RCC, a Renovação Carismática, completará 50 anos, portanto, muito jovem, dentro de toda a história da humanidade. E essas novas comunidades, que também foi um grande sonho do santo João Paulo II, que acolheu os movimentos. E durante esses 50 anos, homens e mulheres do século XX foram chamados também para servir, para serem amigos de Deus, para colaborar no reino e colocar os seus nomes no livro. Porque Deus criou o homem e a mulher para louvá-lo, para estar na sua presença. Portanto, as novas comunidades e os carismas, cada um dentro desse itinerário de espiritualidade, deve por excelência ser uma escola de oração, escola de santidade. O teu carisma, ele pode colaborar perfeitamente para que homens e mulheres sejam transformados em amigos de Deus. Porque cada comunidade deve ser uma escola de oração. É interessante, este ano a igreja teve muitas canonizações e beatificações. O cardeal Amato, praticamente quase todos os meses, correndo por vários países, beatificando homens e mulheres, jovens. É sinal que, apesar de todas as dificuldades, a maneira como o inimigo, ele se aproxima e muitas vezes quer
conquistar homens e mulheres que sabem dizer não e permanecer na fidelidade do Senhor. E no dia 16 de outubro, foram 7, mas de maneira particular, um jovem de 14 anos, mexicano, José Sánchez del Rio, e que teve a força e a coragem de testemunhar, porque nós somos chamados como batizados a ser missionários, mas testemunhar e dizer não ao inimigo. E ele, jovem, corajoso, não tinha idade para estar à frente de uma tropa militar, mas foi-lhe confiado a bandeira. E ainda no momento, ainda quando o general perdeu o seu cavalo, ele dá o seu cavalo para o general, ele é martirizado, é retirado praticamente toda a parte da sola dos seus pés, e ele vai indo, caminhando para o cemitério e gritando, testemunhando: viva Cristo Rei. Porque o inimigo estava ali provando todo o povo mexicano. E ele teve essa coragem. Que linda história. Seu nome está escrito no livro. É tão bonito um rito de canonização, de beatificação, na fórmula, logo no início da celebração, onde nos mostra a beleza de homens e mulheres. E no mesmo dia, Elizabeth da Trindade, onde ela faleceu com 26 anos. Entrou com 21 no Carmelo, mas logo que ela entrou naquele carisma, ela percebeu que ali era uma escola de oração. Vejam, e a beleza, como ela foi caminhando, e ela tinha um temperamento muito diferente de José Sánchez, que era muito doce, muito tranquilo, muito sereno. Elizabeth da Trindade, até 14 anos, ela tinha um temperamento, não vou dizer nem aquele nome, como dizia o Padre Léo, encardido. Porque ela tinha já desde bebezinha. Na sua biografia já conta que quando ela era pequena, no período do Natal, o pároco precisou de um boneco. E a mãe, sem consultá-la, levou e entregou. E quando ela chegou na missa de Natal e viu ali, no presépio, o seu boneco, ela não teve dúvida. Ela foi, arrancou e deu um show. E a gente sabe como uma criança às vezes dá um show. Mas ela tinha esse temperamento forte. Mas, a partir da sua primeira Eucaristia, e a partir da sua primeira confissão, e já no dia quando recebeu Jesus, ela sentiu que era alguém diferente. E ela mesmo disse: mamãe, eu não tenho fome porque Jesus já me alimenta. E a partir dali, ela vai tendo uma experiência profunda com a Santíssima Trindade. E quando ela descobre um carisma, onde ela se encaixava, porque a beleza da igreja, dentro da diversidade de carisma, este grande leque, você tem a possibilidade de viver como qualquer cristão na igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, ou respondendo a um chamado para a vida religiosa, para a vida consagrada, e hoje dentro da maneira como nós encontramos das novas comunidades, meios onde você possa investir na sua santidade e se colocar também no itinerário ali a serviço da igreja. Porque a beleza, justamente quando você responde ao seu carisma, você quer dar algo a mais para Deus.
Creio que é essa a experiência que se realiza, não é verdade? Você não sente dentro do teu carisma, dentro do seu apostolado, da sua missão, quantas maravilhas é possível? Dentro da nossa experiência na Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde temos um grupo muito bom, como auxilio em tantas regiões, em tantos ministérios, porque se porventura você percebe que você pode viver dentro de um serviço mais caritativo ou mais apostólico dentro da educação, ou simplesmente anunciar a boa nova. Mas para isso, nós temos que fazer uma mudança radical na nossa vida. E temos que mergulhar e conhecer a palavra de Deus. Podemos ver, Jesus, ele nos ensina, em momento algum, Jesus deu brechas para o demônio, para ter um diálogo. Pelo contrário, ele expulsava constantemente. E, como diz o Papa Francisco na sua homilia de hoje, nem no deserto, onde ele foi tentado, ele entrou dentro de um diálogo pessoal, mas ele respondeu com a palavra, mesmo Jesus sendo a palavra, o verbo encarnado. Portanto, se queremos, na nossa luta, no nosso combate espiritual, precisamos conhecer profundamente as Escrituras. São Bento, segundo, quando nós analisamos a regra de São Bento, ele dava 3 horas a Léxio Divina, 3 horas, não era meia hora nem 15 minutos. E como São Bento, no seu tempo, ele ensina a combater. Quando vem as tentações, os maus pensamentos, São Bento ele vai dizer que devemos quebrá-lo na rocha, que é o próprio Cristo, a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, não podemos negar que a maioria das novas comunidades, primeiro beberam na renovação carismática, a maioria iniciaram com grupos de oração, nem todas, mas uma boa parte. E qual é o primeiro instrumental? A palavra, a partilha da palavra. Papa Francisco, ele diz que os consagrados devem ser peritos na oração. Como que está a nossa qualidade de oração? Como que nós estamos investindo no nosso cotidiano? Como administramos o nosso dia? As novas comunidades têm que ficar atentas, porque nós, das antigas comunidades, já passamos por muitas crises, e ainda a vida consagrada hoje está passando por algumas crises, e a crise é maior quando nós não vivemos com autenticidade o nosso carisma, a fidelidade da vida de oração, a fidelidade nos relacionamentos, na caridade. Viver o amor, a vivência profunda do amor em comunidade. Não é fácil viver em comunidade. É fácil viver em comunidade? Não tem provação? E olha, queridos irmãos, não podemos esquecer que desde o início, quando nós encontramos a elaboração das primeiras comunidades, ali com Santo Antão, São Pacômio, já era justamente para um exercício. Imagina, cada um de nós, chegamos de histórias diferentes, de culturas diferentes, mas é possível uma transformação quando nós temos Cristo no centro da nossa vida. Mas para isso, é urgente a fidelidade, olhar com carinho qual é a espiritualidade e o carisma, se estamos realmente vivendo, se estamos sendo igreja, a comunhão da igreja, colaborando com os bispos, com os párocos,
a beleza de irradiar essa espiritualidade. O carisma, ele não é para ser fechado. Uma comunidade não pode ser uma ilha. Se a sua comunidade é uma ilha, cuidado, porque ela acaba sendo sufocada. Porque o Espírito Santo de Deus é para ser derramado em todos os corações. A beleza do Deus amor. Portanto, correr na santidade. E a primeira leitura nos deixa claro, São João, ele teve a experiência profunda com Jesus. Estava sempre próximo. E nós somos chamados para viver um carisma, para estar bem próximo do Senhor. Quantos das nossas comunidades nós temos o sacrário? Portanto, a maioria das casas das novas comunidades não é qualquer casa. Ela tem que ser tratada como a casa do Senhor, a casa de Deus. É tão lindo quando a gente lê Samuel capítulo 3. Ele é uma das primeiras figuras dos nazíreos, dos consagrados. E ele é fruto da oração da sua mãe, que era estéril. E nós não podemos ser estéreis, mas nós temos que ter uma evangelização e viver o nosso carisma, o nosso apostolado, para que ele seja fecundo. Ele foi fruto de oração, mas ele foi entregue a Eli. E é lindo porque ele dormia ao lado da arca. E a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado. O profetismo era raro. E nós somos chamados para estar na casa do Senhor, viver na sua presença. E para isso nós temos que combater os nossos maus desejos, os nossos maus pensamentos, para que o nosso carisma, o nosso apostolado como testemunha, ele possa avançar cada vez mais. E como é lindo quando a gente vê a maneira como o Santo Padre João Paulo II, ele concebeu as novas comunidades. Como ainda há pouco foi dito no Brasil, o Brasil é um dos países que tem um dos maiores números de novas comunidades, mais de 600 comunidades, espalhadas por todo o nosso território nacional. Portanto, nessa Eucaristia, vamos pedir ao início desse nosso encontro, para que cada vez mais nós tenhamos cuidado e zelo pelo nosso corpo. Aconselharia, leiam Elizabeth da Trindade. Como é lindo quando nós podemos ver a figura dessa mulher jovem que teve a coragem de entender a Santíssima Trindade. O amor desse Deus que habita no nosso coração. E para isso nós não podemos ter de maneira alguma a tentação de renunciar à amizade com Deus. Esse Deus que é amor. Por isso, peçamos ao Senhor que venha ao nosso encontro. Nós, aqui na Canção Nova, nós tivemos por um período um jovem que está dentro de um processo de beatificação no Rio de Janeiro, Guido Schaffer, onde também ele queria fundar uma nova comunidade, médico, seminarista, grande figura também do século XX. Seu processo já está na fase final de conclusão. Ainda falta entrevistar Monsenhor Jonas Abib, né? Porque Monsenhor Jonas Abib fez parte dentro desse processo de discernimento. Esse jovem também no século XX, como tantas figuras, souberam dizer não para agradar somente a Deus. Querido irmão, querida irmã, você que está dando uma resposta da sua vocação numa comunidade, deve pedir ao Espírito Santo de Deus que te dê a graça de agradar somente a Deus,
de cantar, dançar, louvar, para agradar somente a Deus. Esse foi o grande projeto para a santidade. Assim, com certeza nós vamos escrever os nossos nomes no livro da vida, alcançar a vida eterna. Ali, nesse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia. Vamos, com muita alegria, viver esses 3 dias na partilha. Procurem conversar com os irmãos. Ao mesmo tempo, é sempre uma consolação. Quando você acha que a sua comunidade está tão ruim, quando você conversa com a outra, você vai dizer, puxa vida, até que nós estamos bem. Porque viver em comunidade é uma arte. Eu sempre costumo dizer, só vive em comunidade quem tem gosto pelo cotidiano. Quem tem um gostinho de rotina é perigoso. Porque é aí que o inimigo ele pega e divide a comunidade e te tira da estrada da santidade. Porque Deus, amor, Ele quer comunhão. Alegria de viver na sua presença. Por isso, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça do discernimento, da prudência, mas a fidelidade em permanecer. E nunca fique preocupados quando porventura, ultimamente eu tenho atendido alguns grupos, falam, puxa vida, faz poucos dias saiu alguém da minha comunidade, eu estou tão triste. Faz parte também. Eu, quando era mais jovem, eu tinha uma cadernetinha que eu tomava nota de todos os irmãos que saíam do mosteiro. Quando chegou em 200, eu joguei fora a cadernetinha, senão eu falei assim, vou ficar doente. Né? E o importante é nós rezarmos para que a gente possa dar essa beleza desse Deus amor. Mas leve o teu carisma com generosidade, gaste a sua vida, para que Deus, Ele possa ser sempre esse centro. E quando o Senhor voltará, como diz Elizabeth da Trindade, Ele já habitava e habita no meu coração. Depende de como eu administro esse meu cotidiano na presença do Senhor. Vamos dar continuidade a esta nossa celebração, para que o Senhor, Ele possa fazer maravilhas na nossa história. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!